Olá, Deus abençoe a sua vida. Vamos à reflexão de número 3. Nós estamos na fase introdutória. Essa série de vídeos vai contemplar aí o livro de Josué, né? Vamos passar por esse livro, na graça de Deus, e vamos contemplar aí todos os capítulos, né? Dividido aí em seus versículos, e vai ser uma grande bênção. Nós estamos agora na introdução de número 3, na primeira introdução, reflexão 01, a gente faz um olhar exclusivo para essa geração que não pôde desfrutar das promessas de Deus, não puderam entrar na terra prometida, e a gente vê lá por quê, e compara isso ao nosso velho homem, né? Aquela nossa vida antes de Jesus Cristo. Aí no vídeo 2, aí o nosso olhar já é para a nova geração, os filhos da geração antiga que nasceram no deserto e puderam desfrutar das bênçãos de Deus, puderam entrar na terra de Canaã, e aí a gente passa a analisar princípios importantes também ali e entender, né, o que garantiu para eles a promessa, né? E comparo isso à nossa vida com Cristo Jesus, né? Depois que aceitamos ao Senhor, depois que nascemos em Cristo Jesus, a nossa nova vida, né? O nascer de novo, onde as coisas velhas passam, as coisas novas agora passam a fazer parte da nossa caminhada. E nesse terceiro vídeo, reflexão de número 3, que é a última série da introdução, antes de começarmos a leitura do livro de Josué, agora a gente vai fazer um olhar para esse personagem, Josué aí, né? Vamos olhar um pouquinho para esse personagem e extrair aí princípios importantes para as nossas vidas. Eu quero começar com a leitura da palavra do Senhor, que se encontra na segunda carta de Timóteo, capítulo 2, versículo 22, que diz assim, né? Foge também dos desejos da mocidade e segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que, com um coração puro, invocam o Senhor. Deus abençoe a leitura da sua palavra, né? Olhando um pouquinho agora para Josué, né? Usando como base essa passagem bíblica, né? Eu já quero também aqui fazer menção a uma parte do texto da palavra do Senhor que se encontra lá no livro de Êxodo, capítulo 17, que é aquele momento onde o povo de Israel vai guerrear com os amalequitas. E aí Josué vai para a guerra. Imagine que Josué é um homem de guerra, um homem treinado para a guerra, tem aí um grupo de soldados bons aí, né, aliados dele, aí caminhando aí com esse exército para lutar contra os amalequitas. Naquele cenário, você vai lembrar muito bem das coisas que eu vou falar agora, é uma passagem bem conhecida. Enquanto eles estavam ali na guerra contra os amalequitas, Moisés estava lá atrás, de mãos erguidas, orando. Né? Mãos erguidas significa oração. E quando as mãos de Moisés estavam estendidas, o povo de Israel ganhava a batalha. Quando as mãos de Moisés desfalecia, o povo perdia a batalha. Né? Então, olhando para esse texto aí, essa passagem bem conhecida, a gente vê aí umas coisas importantes acontecendo no coração de Josué. Porque veja bem, eu quero já agora trazer um princípio para a igreja, né? Para nós, no modo geral, né? Nós somos a igreja do hoje, nós somos a igreja que está funcionando agora. Nós temos sim muitos desafios, todo mundo aí com a responsabilidade dos seus comissionamentos, né? Mas nós temos também uma responsabilidade com o dia de amanhã. Então, a igreja do hoje, ela tem a responsabilidade de preparar a igreja do amanhã, para que a obra do Senhor continue. Isso é uma bênção. E a gente vai ver isso aí, voltando agora aqui para a história, Deus, né, já falando com Moisés, para preparar Josué para dar continuidade, porque Moisés, né, o tempo dele ia acabar, né? Assim como o nosso tempo vai acabar também, o tempo da nossa geração vai acabar, da igreja do hoje vai acabar e vai entrar a igreja do amanhã. Se até lá o Senhor não vier buscar a sua igreja, tivermos o fôlego de vida, essa é a sequência. E aí nós temos essa responsabilidade. Então aqui a gente entende esse princípio importante. E olhando um pouquinho mais aí, agora olhando para Josué, né? Você vê, Josué foi um homem escolhido, ele tinha a arte da guerra, ele tinha a habilidade da guerra, ele tinha ele tinha visibilidade, ele é treinado para isso, né? Então, só Deus conhece o coração dele, sabia como era o coração desse homem, mas veja bem, ele estava confiando na arma, na espada, na força. E quando nós estamos trabalhando para o Senhor, quando nós somos comissionados, quando nós estamos mexendo nas coisas de Deus, uma coisa que é importante, que meu coração tem que estar muito esclarecido em relação a isso, o seu, a minha mente, a sua mente, é que tudo o que fazemos é pela graça de Deus. A graça de Deus é o combustível que nos move, que nos coloca em movimento, em marcha, né? E Deus estava mostrando isso
trabalhando isso no coração de Josué. Veja bem, ele tinha tudo, mas quando as mãos de Moisés desfaleciam, ele perdia a batalha. Então ele via que não dependia mais só dele. E olha que coisa importante, precisamos entender isso, até porque na obra do Senhor é de Deus o querer, é de Deus o realizar. Isso porque toda a honra, toda a glória tem que ser dada ao Senhor, né? E aí tem um grande desafio para nós, né? Já pensou, quando você canta bem, você toca bem, você prega bem, você faz um bom trabalho na obra do Senhor, você faz uma boa limpeza na casa do Senhor, sempre vai vir elogios na sua direção. Agora, o importante é que quem está elogiando, e você que está recebendo elogios, saiba que toda a glória e honra pertence a Deus. Essa ação de sair da frente e deixar as palmas, o louvor, a glória aí para o Senhor é um desafio grande para o homem, né? Para nós, né? Mas esse é um princípio importante. Não podemos ensoberbecer os nossos corações, mas temos que deixar tudo ir para o Senhor, né? Então, nós temos que entender isso. E como diz a palavra, de Deus o querer, de Deus realizar. Precisamos entender que essa habilidade que você tem, então, isso foi Deus que te concedeu, Deus que me concedeu. A nossa parte é estarmos afinados, né? E um instrumento bem afinado na mão de Deus, Deus pode tirar de nós o melhor som, né? Ele pode fazer coisas tremendas com a nossa vida. E Josué estava aprendendo isso, né? E isso é muito importante, né? E aí quando a gente olha também para esse cenário ainda ali de Êxodo 17, a gente vê uma coisa importante, essa oração, né? Essa postura de Moisés lá atrás representando a oração. E a importância, porque a palavra do Senhor diz que devemos orar sem cessar, que a casa de Deus será chamada para sempre casa de oração. Então, vai um princípio importante aí também, né? Um pastor ele vai ser grandemente abençoado se atrás dele tiver uma retaguarda de oração. Qualquer ministério em movimento dentro da igreja, seja Ministério de Ação Social, Ministério de Louvor, um grupo qualquer, que tenha por trás, né, um povo, um grupo, pessoas, né, intercedendo, de mãos levantadas, com certeza esse movimento, essa marcha vai ser grandiosa, vitoriosa, né? Porque a nossa guerra não é nem contra a carne, nem contra o sangue, é contra esse mal, né, que acontece aí no mundo espiritual. Então é necessária a oração, o clamor, né? E quando se trata disso, né, eu quero, né, desafiar você a isso também. Se na sua igreja não tem, se no ministério onde você atua dentro da igreja não tem, vai lá falar com o seu líder de célula, seu líder de ministério, seu pastor. Com certeza, se são homens e mulheres de Deus, eles vão perceber a importância disso. Vai lá, né, reúne um grupo de pessoas, mas quando você fizer isso, vamos voltar para o texto que nós lemos inicialmente, porque aqui tem um princípio importante. No final, na parte B do versículo, diz assim, olha, e com os que de coração puro invocam o Senhor. Então, aqui a palavra do Senhor diz que é para você estar próximo de quem? Pessoas de coração puro. Então, reunir grupos, pessoas que têm um compromisso com a obra do Senhor. E olhando para a pessoa de Josué, nós vamos ver isso. Na história, a gente vê esse povo, a velha geração, né? Ela ali, com aquela rebeldia toda, fizeram até um ídolo lá, e tanta se inclinando para o mal, mas você não vê Josué no meio desse povo. Na hora que eles estavam ali, criando aquele bezerro de ouro ali, e fazendo todo aquele culto, aquela idolatria toda, onde estava Josué? Lá no pé do monte, esperando Moisés, né? Não estava envolvido no meio do povo. Então, é importante isso, até porque eu tenho certeza que Deus tem uma obra tremenda na sua vida, se já não está fazendo, né? Se você é uma pessoa que já está aí comissionado, então essa obra já está sendo realizada, mas se você ainda não foi comissionado, talvez ainda não saiba qual é o seu ministério, o seu chamado, Deus vai mostrar isso. Mas enquanto isso não acontece, ou mesmo que já tenha acontecido, é importante que você esteja sempre ligado à oração. A oração ela é a chave e a vitória para praticamente tudo na obra do Senhor, né? Ela tem que ser a retaguarda de todo mover na obra do Senhor. Então, você pode ser útil se você está sem fazer nada na obra do Senhor, ou mesmo você que está fazendo, tem condição, participa também em nome de Jesus. Eu tenho certeza que vai ser uma bênção, né? E aí você vai ver uma coisa importante também, e até o princípio de estarmos orando, nos nutrindo das coisas do Senhor, né? Aí, voltando ao versículo que nós lemos aqui no 22, na parte A, agora diz assim, ó, foge também dos desejos da mocidade, segue a justiça, a fé, o amor e a paz.
E é importante nós entendermos aqui que a nossa caminhada ela tem que ser dessa forma. Essa parte do texto trata de caminhada, de movimento. Como tem que ser? Tem que ser quando você estiver se movimentando, você estiver em ação, sua boca está se abrindo, essas coisas têm que estar bem visível na sua vida. Que é o quê? Que é a justiça, a fé, o amor e a paz. Amém? Então, veja bem, tudo isso, toda essa forma de caminhada te coloca contrária ao mundo, amado, amada do Senhor. E aí você tem um grande desafio, você tem que estar vencendo. Olha só, primeiro ele fala aqui dos desejos da mocidade e manda você fugir. Então ele está mandando você fugir do padrão do mundo, que está na carne, isso está na carne. Voltando àquele texto, então agora dando uma pausa aqui, pensando nesse contexto da carne, né? Voltando lá, a gente vai ver que quando eles vão guerrear contra os amalequitas, Deus fala ao seu povo que riscaria os amalequitas da face da terra. Mas veja bem, não foi essa batalha que eliminou completamente os amalequitas. Por quê? Eles ainda continuaram dando trabalho para o povo de Israel. Né? E isso às vezes continua, até que a promessa de Deus ia se cumprir e eles não iam estar mais sobre a face da terra. Agora, isso também acontece, trazendo para os nossos dias e extraindo princípios, nós vamos ver isso acontecendo também. Porque, veja bem, ainda que Jesus, né, morreu na cruz por nós, venceu ali a nossa carne, mas a carne ainda está conosco. Então eu tenho que me fortalecer todos os dias, eu tenho que estar alimentando o meu espírito, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Eu tenho um lado espiritual para cuidar e mantê-lo forte para vencer as tendências da carne, aqui chamada dos desejos da mocidade, onde a palavra manda fugir. Como que você vai fugir sem força? Se você não tiver energia, se não tiver força para fugir da aparência do mal, você vai cair. E aí é complicado. Então nós temos uma missão aqui, isso aqui fala de missão, de desafio para a vida cristã. Você tem que fugir da aparência do mal. Assim como Josué ali não ficava no meio da bagunça, da idolatria, sempre estava próximo de Moisés. Olha que coisa tremenda, né? Os de puro, de coração. Então na igreja, toma cuidado, né? Aquele que fala mal do pastor, aquele que fala mal da obra, aquele que só está reclamando, aquele que anda fazendo coisa errada. Não é aquilo para você abandonar essa vida, não é isso. Você tem que orar, tem que interceder e ajudar. Mas na hora de mexer com as coisas de Deus, você tem que procurar pessoas de coração puro, né? Estar do lado. Então, nós temos que cuidar desse lado espiritual da nossa vida para a gente não tender para o mal, não cair para esse lado ruim aí, né? E começar a fazer parte das coisas erradas. Então, aqui nós vemos um princípio importante também para as nossas vidas. Então, olhando esse cenário da vida de Josué, né, e olhando para essa questão aqui, essa passagem bíblica que nós lemos aqui, segunda carta de 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 22, e a base que nós usamos naquele texto, a gente extrai princípios importantes, né? Então, a gente está vendo aí, falando de retaguarda de oração, né? E ali, ó, Moisés, pegando mais um cenário ali, Moisés, quando estava com a mão estendida, ele cansava, a mão desfalecia. Aí veio Ur, da tribo de Judá, né? E veio também o seu irmão Arão, sacerdote, representando o sacerdote, segurando a mão de Moisés ali para ficar estendida, para que a batalha fosse vencida. E isso, pensando na igreja do Senhor, no seu coração, na sua mente, como o corpo de Cristo, isso denota comunhão. Imagine que um depende do outro, mas é um cenário importante para nós contemplarmos também, extrairmos princípio importante aí, né? É importante que você esteja em comunhão. A obra do Senhor é assim. Deus não deu todos os talentos a uma só pessoa, porque senão ele seria autossuficiente. Mas deu uma parte para mim, 2 para outro, 3 para outro, 1 para o outro. Isso significa que eu vou precisar do meu irmão em todo o tempo, da minha irmã em todo o tempo. E aí isso nos une no sentido de corpo, né? Um tem a função do braço, outro da mão, outro do pé, outro da perna, outro do joelho, né? E assim nós formamos o corpo de Cristo. Essa comunhão é importantíssima. Deus não tem para a vida de ninguém plano de carreira solo. Nós somos o corpo de Cristo. Amém? E Josué está sendo trabalhado nisso. O coração dele, ele tá precisando entender isso com clareza, porque de um determinado tempo para frente ele vai passar a conduzir o povo de Deus. É o que nós vamos ver no livro de Josué. Então aguardo você lá, espero que você nos acompanhe aí nessa série que vai ser fantástica. Você que gosta de ler a palavra do Senhor e compreender, ter um pouquinho mais de profundidade, isso aí você pode fazer a leitura do livro de Josué acompanhado por esses vídeos, e eu tenho certeza que Deus tem pérolas para o teu coração. Amém? Deus abençoe grandiosamente a sua vida e de toda a sua família. Amém?